cantando esses cânticos ao Senhor, me vem bem forte no meu coração um texto da Palavra de Deus, que eu gosto muito. Diz lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, igreja? Por isso que o apóstolo Paulo foi um homem, instrumento de Deus, tão usado nas mãos de Deus, porque é o que nós acabamos de cantar. Quando eu diminuo, o que acontece? Deus cresce na minha vida. Quando eu crucifico a minha vontade, a minha carne, os meus desejos, e priorizo em primeiro lugar a vontade de Deus, Deus se manifesta. E a consequência disso é que Deus é glorificado, nós somos grandemente abençoados pelo Senhor, e o diabo bate em retirada. Amém, igreja? A palavra de Deus diz também que nós devemos nos submeter a Deus, nos submeter ao Senhor, à sua vontade, e consequência disso, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então não precisa o crente ter medo do diabo, do capeta, não precisa ficar preocupado. Quem precisa ficar preocupado é o diabo. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com a igreja um pouco sobre batalha espiritual. A palavra de Deus ela nos declara que lá em Efésios que nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual ela começa a partir do momento em que você entregou a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você entrou numa batalha espiritual. Tem muito crente que está tirando férias. Não, agora eu vou tirar férias, eu não vou orar tanto, eu vou passear. Mas é aí que você precisa orar mais. É aí que você precisa estar atento mais. Porque a palavra de Deus também nos declara que Satanás, o diabo, é como um leão que anda em derredor de nós, buscando a quem ele possa tragar. Então precisamos estar atentos. Essa batalha, ela se iniciou quando você entregou a tua vida para Jesus e vai continuar até o Senhor te levar para a glória. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Dentro desta batalha, essa batalha já tem um vencedor. Você sabe quem é o vencedor? Quem? Mais forte, quem é o vencedor? Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você já é vencedor sobre o teu adversário. Basta que você pratique, coloque em prática a palavra de Deus. Vamos nesta noite ver algumas estratégias que o inimigo ele utiliza sobre as nossas vidas. Algo que falou muito forte ao meu coração nesse congresso que eu estive. Deus assim ministrou muito forte e me deu algumas experiências nesse sentido. Diz a respeito de cadeias que o inimigo ele edifica em torno da nossa mente. Nós sabemos que muitas das nossas atitudes, muitas das nossas decisões que nós tomamos são em função daquilo que nós pensamos. Se você tem uma mente pessimista, você vai tomar decisões em função daquilo que você pensa. Se você tem uma mente incrédula, você vai tomar muitas vezes decisões em função daquilo que você pensa. Isso em todas as áreas da tua vida: vida profissional, vida financeira, vida material, vida emocional. E muitas vezes nós vemos tantos filhos de Deus tomando decisões erradas, que vão comprometer o futuro deles. E a palavra de Deus, ela nos dá direcionamento, ela nos dá orientação em relação às decisões que nós precisamos tomar. Se nós orarmos, pedirmos a direção de Deus, Ele vai nos conduzir para o centro da sua vontade.
Vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Vamos ficar de pé. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 ao versículo 5. Bem, todos acharam? Aqui eu preciso tirar o óculos, porque de longe eu não enxergo. De perto, se eu coloco óculos, também não enxergo. Então, difícil. Chega uma idade que a gente... Bem, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Espírito de Deus, revela o logos da Tua palavra em rema no nosso espírito, que cada um seja marcado neste momento. Em nome de Jesus, fala no particular de cada um, e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Alguém sabe aqui o que é sofisma? Um sofisma? Um sofisma é uma mentira que parece verdade. É uma mentira que o diabo ele lança na nossa mente, mas que ela parece verdade. E isso o diabo, essa estratégia, o diabo já começou a realizar lá no Jardim do Éden, com a mulher. Quando ele tentou a mulher, para que a mulher viesse tomar uma decisão errada. Deus havia falado para que eles não deveriam comer, poderiam comer de todo o fruto do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando a serpente, Satanás, personificando a serpente, vai para a mulher e tenta ela, a mulher fala, mas Deus falou para não comer. E aí, em outras palavras, a serpente diz, não foi bem assim que Deus disse. Olha, se você comer desse fruto, os teus olhos vão se abrir, você vai ter conhecimento do bem e do mal, e você vai poder ser igual a Deus. Mas que mentira sedutora! E a mulher foi seduzida por estas palavras da serpente. Não, é algo bom. Eu vou poder saber o bem e o mal, e vou poder tomar as decisões independente de Deus. Era isso que o diabo queria, que o homem viesse tomar as decisões independentemente de Deus. E consequência disso, o pecado entrou no mundo e nós vimos as consequências do pecado. Da mesma forma, Satanás procurou levar Jesus, quando ele foi tentado no deserto, a tomar uma decisão errada. Por 3 vezes, Satanás tentou a Jesus. E, por 2 vezes, ele usou a própria Bíblia. É verdade? Quantas vezes o diabo ele vem colocar na nossa mente coisas, pensamentos, para que nós venhamos tomar uma decisão errada e vem trazer até versículos da Bíblia, isolados. Ah, não, eu tenho base bíblica para tomar essa decisão. E aí, muitas vezes, pelo fato de não conhecermos a palavra de Deus, tomamos decisões erradas. O diabo não precisa fazer muito, não? Muitas vezes dentro dessa visão de campo de batalha espiritual, muitos pensam, não, o diabo está fazendo força, ele está guerreando contra Deus, contra o povo de Deus. Não, o diabo já está derrotado.
A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, acima de todo poder, principado, potestade, acima do diabo. Estamos com os nossos pés em cima da cabeça do diabo. O diabo já é um adversário derrotado. Ele só conta com uma coisa, que é a nossa vontade de decisão. E isso é algo que Deus não força o ser humano a fazer nada que ele não queira. O livre-arbítrio Deus nos outorgou, e é com isso que o nosso adversário conta, que venhamos a tomar uma decisão errada fora da vontade de Deus. Então Satanás, conforme a palavra de Deus ela nos declara aqui, ele edifica fortalezas na nossa mente. E essas fortalezas elas são edificadas tomando como base algo. A nossa vida antes da vida cristã. Nós já nascemos com deformidades de alma. E nós estamos num processo de aperfeiçoamento de que Deus está trabalhando constantemente no nosso caráter para que nós possamos a cada dia mais e mais nos parecermos com Jesus Cristo. Este é o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, de formar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós somos ainda imperfeitos. Deus precisa trabalhar no nosso orgulho, Deus precisa trabalhar na nossa vaidade, Deus precisa trabalhar em várias áreas da nossa vida. Cada um em particular tem algo que Deus ele precisa trabalhar. E Satanás ele sabe disso, ele conhece. E ele procura edificar essas fortalezas, ele procura construir. Por exemplo, esse prédio aqui, ele foi construído em cima de um alicerce sólido. Se você conseguir começar a se levantar as paredes sem ter essas bases, essas colunas sapadas, o prédio ia cair. Então havia o quê? Foi feita uma base para que assim o prédio pudesse ser edificado. Da mesma forma, Satanás ele procura algo, uma base. E a base que ele encontra em nossas vidas são essas deformidades de alma, que ainda não foram tratadas por Deus, que ainda muitas vezes nós trazemos lá do passado, que ainda muitas vezes o nosso velho homem se manifesta. E ele usa essas bases para começar a edificar essas fortalezas espirituais na nossa mente. Eu não sei se você já teve experiência de você estar numa situação e aí vem os pensamentos na tua mente que você fala, mas de onde que está vindo isso? De onde que está vindo esses pensamentos? Mas eu sou cristão, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. De onde que está vindo esses pensamentos? Então precisamos identificar esses pensamentos que o inimigo procura colocar e edificar na nossa mente. Muitas vezes nós achamos que os pensamentos são nossos, pensamentos feios, ruins. Não discernimos a estratégia do diabo e aceitamos esses pensamentos como sendo nossos. E muitas vezes nos conformamos com esses pensamentos que não agradam a Deus, ficam guardados no nosso coração, ninguém pode ficar sabendo. O que vão falar se ficarem sabendo desse pensamento? Mas são pensamentos, são estruturas, são fortalezas que o inimigo ele vai edificando na nossa mente. E precisamos ter discernimento de Deus para que desta maneira venhamos nos posicionar e desta maneira possamos glorificar a Deus através dos nossos pensamentos. A palavra de Deus ela nos declara que as nossas armas elas são poderosas em Deus. Deus já nos habilitou com armas poderosas para a destruição dessas fortalezas. Quando você identificar e discernir essas fortalezas que o inimigo ele procura edificar na tua mente, você tem autoridade, você tem poder para repreender e para quebrar e desfazer toda a malignidade que o inimigo procura colocar na tua mente. Amém, igreja? Amém. Deus nos deu esta autoridade. Essas armas elas não são carnais, são armas espirituais. Elas não são armas pequenas, mas elas são poderosas em Deus.
E elas destroem essas fortalezas, esses sofismas, essas mentiras que o diabo coloca na nossa mente, para que nós venhamos acreditar que são verdades, e fazem também essas armas com que nossos pensamentos eles venham ser levados cativos somente a Deus. A palavra de Deus ela nos declara que nós temos que pensar nas coisas que são do alto e não aqui da terra. Muitas vezes nós expomos a nossa mente às coisas deste mundo. Nós expomos a nossa mente aos conceitos deste mundo. Eu não vou falar aqui sobre novela, nem vou dizer que eu sou contra as novelas, mas que as novelas elas trazem um prejuízo tremendo na vida de qualquer um, e principalmente na vida do cristão, porque o que a gente vê nas novelas? Traição, roubo, morte, um querendo ser melhor do que o outro, traindo. Tinha uma novela aí, muito tempo atrás, que ela pregava, né, fazia uma apologia que por amor você pode fazer tudo. Então são conceitos, você pode trair, você pode fazer o que você quiser, se você quiser por amor. Então são conceitos mundanos e demoníacos, que quando nós nos colocamos de frente ao televisor para assistir uma novela dessa, nós estamos o quê? Nós estamos moldando a nossa mente conforme o padrão deste mundo. E muitas vezes nós ficamos 6 meses, 1 ano, vendo a novela todo dia. Não é uma vez somente, mas você vai acompanhando. E você vai o quê? Você vai interagindo com a novela, não é verdade? Principalmente as irmãs. Os homens também estão hoje em dia vendo novela, porque existe o quê? Existe um apelo sexual. Então, muitas vezes, você está vendo uma novela e você está torcendo pela fulano de tal ficar com o fulano de tal. Aqui dentro. Você já está comungando. Você já está tendo comunhão com aquela ideologia. Tua mente, Satanás, ele usa isso para edificar essas cadeias, essas fortalezas de mente. E aí, quando você tiver um problema com o teu marido, qual a decisão que você vai tomar? Muitas vezes, você acaba tomando uma decisão errada, porque você já foi muito influenciado por essa apologia mundana. Muitas vezes, nós não investimos tempo na palavra de Deus, ela não se torna real e verdadeira nas nossas vidas. Então precisamos estar atentos às estratégias do nosso adversário. Estas fortalezas, elas são edificadas através dos nossos sentidos naturais, através da nossa visão, através da nossa audição, através do nosso paladar, do nosso olfato, do nosso tato. Mas os 2 sentidos principais pelas quais Satanás procura nos influenciar é a visão e a audição. Geralmente os homens são tentados através da visão e as mulheres através daquilo que elas ouvem. Então o inimigo ele procura usar isso e através dos nossos sentidos naturais nós acabamos absorvendo toda essa ideologia, toda essa influência e vem tudo aqui para a nossa mente. Para a nossa mente. Satanás ele vai edificando essas fortalezas. E essas fortalezas, elas nos paralisam muitas vezes na vida cristã, nos paralisam na nossa vida familiar, nos paralisam na nossa vida profissional, nos paralisam em várias áreas das nossas vidas, porque nós mesmos tomamos a decisão de abrir a nossa mente, o nosso coração para aquilo que nos prejudica. Precisamos tomar uma decisão. E essa decisão Deus não vai tomar por nós. Nós precisamos tomar essa decisão. Depende de você, depende de mim. Sermos vitoriosos em Cristo Jesus.
tipificadas na nossa mente, talvez você se identifique com algumas delas. Fortalezas de pessimismo na nossa vida financeira e na nossa vida material. Elas fazem com que você se conforme com os problemas da vida. Por exemplo, uma pessoa que morre de medo em ser demitido. Quando a empresa ela precisa fazer cortes, logo imagina na sua mente que será o primeiro a ser mandado embora. Os pensamentos são de que não vai conseguir um novo emprego, pois a situação do país está mal. E já começa novamente a visualizar, a pensar que não vai ter condições de pagar seus compromissos. Vão cortar a luz, vão cortar a água, seus cheques vão voltar e ser protestados, vai perder o carro que está financiado e o oficial de justiça vai penhorar tudo que tem em sua casa para pagar as dívidas. E por fim, vai ser despejado e morar na rua. Terrível. Talvez você não chegou até o final, mas talvez alguns desses pensamentos já passaram na tua mente. Quando a palavra de Deus, ela nos traz promessas tremendas nas nossas vidas, a respeito da nossa vida financeira e da nossa vida profissional, da nossa vida material. E porque quando vem os problemas, as dificuldades, a primeira coisa a gente não coloca e não declara e não profetiza a palavra de Deus. E já vamos imaginando sempre o pior. São cadeias, fortalezas de pessimismo. E se você tem uma deformidade na tua alma de pessimismo, tem pessoas que já nascem desse jeito. São pessimistas. E muitas vezes se convertem, Deus faz uma obra tremenda, mas ainda fica um pouco do pessimismo. E esse um pouco do pessimismo te atrapalha na caminhada, na jornada da vida cristã. E o diabo, ele sabe disso. E ele procura colocar esses pensamentos na tua mente, para que você acredite que esses pensamentos são seus. Fortalezas de incredulidade, elas fazem com que você use sua força para alcançar seus próprios objetivos. Por exemplo, você desenvolve pensamentos de alcançar coisas materiais como um carro, uma casa própria, a reforma da tua casa, móveis novos, eletrônicos e outras coisas materiais, através dos seus próprios esforços, através daquilo que você pode conseguir realizar para obter estas coisas materiais. E o que acontece? Muitas vezes nós preferimos depender desses esforços. Aquele que tem essas fortalezas de incredulidade, ele depende desses esforços. E muitas vezes ele passa a vida inteira buscando com o seu próprio esforço e não consegue alcançar o seu sonho. Não consegue alcançar o seu sonho. Por quê? Porque são fortalezas de incredulidade que o diabo estabelece, edifica na nossa mente e nós acabamos aceitando elas. A palavra de Deus, ela nos declara lá em Mateus 6, 20, 33, a promessa de Deus para que nós venhamos a ser abençoados na nossa vida financeira, na nossa vida material. Amém, igreja? Amém. Qual que é a palavra de Deus? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o que vai acontecer? Algumas coisas não serão acrescentadas. É isso? Não. O que vai acontecer? Como? As demais coisas, são todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos, Deus vai acrescentar. Deus vai nos abençoar. Amém, igreja? É a promessa de Deus. Então, quando vier um problema, vier uma dificuldade na vida financeira, na vida material, um sonho que você tem de ter algo material, você tem que declarar a palavra de Deus. Você tem que profetizar a palavra de Deus. Que cada vez que você profetiza e declara ela
essas cadeias, essas fortalezas, elas vão sendo desfeitas na tua mente. Elas vão sendo destruídas na tua mente. A tua mente, ela vai absorvendo a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos agora neste momento. E eu quero orar por você. Se você tem tido dificuldade em crer, se você tem tido dificuldade na tua vida, qualquer coisa que acontece, você já pensa no pior, esteja entregando agora diante do altar de Deus. Esteja confessando: Senhor, me perdoa, porque eu tenho sido pessimista e tenho sido incrédulo. Eu tenho acreditado mais nas mentiras do diabo do que na verdade da tua palavra. Mas neste momento eu tomo uma decisão. E a partir deste momento, eu quero crer e confiar na tua palavra. Pai amado, visita cada coração neste momento com o teu poder, com a tua unção. Vai quebrando todas as cadeias do inferno, cadeias de mente que travam, que paralisam o teu povo. Em nome de Jesus, profetizamos libertação neste momento, restauração, renovação das nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Outras cadeias e fortalezas de mente na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional. Novamente, cadeias, fortalezas de pessimismo fazem com que você se conforme com o problema que você está passando. Muitas vezes, para as moças, isso é difícil. O desejo e a vontade de contrair um casamento. Então, muitas vezes vem pensamentos na mente das moças: eu nunca vou casar. Pensamentos de pessimismo: eu nunca vou casar. Tem mais mulheres que homens. É uma verdade. Existem mais mulheres do que homens. E a maioria dos homens já está casado ou comprometido. E os que ainda restam não querem saber, muitas vezes, de nada. O jeito é aceitar. Não tem muito o que fazer, vou ficar para a titia. Muitas vezes esse pensamento vem na mente e no coração das moças. E leva a você acreditar que esta é uma verdade, mas é uma mentira, é um sofisma que o diabo coloca. Então nós precisamos discernir os pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos são nossos, sim, mas a maioria das vezes são pensamentos perturbadores que o inimigo ele coloca na nossa mente. Fortalezas de incredulidade também na vida sentimental fazem com que você use sua força para alcançar os objetivos. Novamente para as moças, muitas vezes pensamentos: aqui na igreja está difícil de arrumar um marido, um casamento, um servo de Deus, está difícil. Vou procurar em outras igrejas por aí, dar uma saída. E se não conseguir nada, me caso com um descrente mesmo. Quem sabe ele se converte dentro da igreja. Eu sou mulher, mas não tem esses pensamentos. Mas muitas vezes a gente compartilha com as irmãs, muitas vezes elas compartilham esses pensamentos que vem na sua mente. Então, novamente, cadeias, fortalezas na nossa mente, na nossa vida sentimental. E o que a palavra de Deus ela nos declara em Mateus 7, 7 e 8? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e achareis. Buscar, buscar. E o que vai acontecer? Você vai achar. A partir do momento, eu tenho certeza absoluta, a partir do momento que a moça ela se prostra diante do Senhor e ela fala: eu quero um casamento do Senhor abençoado, eu quero um servo do Senhor, quero servir ao Senhor com meu marido, e começar a perseverar, a orar e buscar em Deus. A palavra de Deus ela
declara que Deus vai responder a esta oração. A não ser que Deus tenha um propósito maior. Mas a palavra de Deus, ela nos declara que se nós pedirmos, se nós formos insistentes e buscarmos ao Senhor, Ele vai responder a nossa oração. E muitas outras promessas da palavra de Deus nesta área. Então, muitas vezes, essas cadeias, essas fortalezas que o inimigo ele coloca na nossa mente, na mente das moças, perturbam, angustiam, entristecem e muitas vezes te paralisam na tua vida cristã, na tua vida pessoal. E não é isso que Deus ele quer para a tua vida. Amém, igreja? Abaixe sua cabeça mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez. Se você tem tido essa dificuldade, esses pensamentos têm estado no teu coração, na tua mente, vamos estar orando neste momento para que Deus venha remover tudo aquilo que não provém dele. Espírito de Deus, sonda o coração neste momento de cada um aqui, principalmente das moças, ó Deus, que tem o desejo de contrair um casamento, ó Pai abençoado no Senhor, que toda mentira do diabo, que tudo aquilo que o inimigo ele coloca nas suas mentes, toda mentira, todo sofisma, nós quebramos neste momento pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, neste momento, ó Pai, promove libertação, restauração na mente, nos sentimentos, nas emoções, e que a Tua palavra ela permaneça firme no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Nós vimos fortalezas edificadas em torno da nossa vida material, financeira, fortalezas que o diabo edifica em torno da nossa vida sentimental, emocional. Vamos ver fortalezas que o diabo edifica na nossa vida ministerial, fortalezas de contenda e de divisão. O que eu estou trazendo aqui nesta noite não significa que você tem que praticar aquilo que você está pensando, são somente pensamentos. Muitas vezes você está em divisão e em contenda com o teu próximo, com o ministério, com a liderança. Muitas vezes você está quietinho no teu lugar, mas no teu coração, na tua mente, você não concorda com nada. Você está criticando, você está metendo o pau. Hoje o culto não foi abençoado, mas você está quieto. São fortalezas de mente. O diabo ele vai trabalhando, e depois a consequência disso, que vai chegar no momento em que isso vai vir para fora. Mas primeiro ele edifica esses pensamentos na nossa mente. Por exemplo, quem ela pensa que é, vou mostrar para ela quem manda aqui. Não leva desaforo para casa. Do meu jeito é melhor que por aí vai afora. São pensamentos que provocam divisão, contenda, dentro da vida ministerial, da igreja. Fortaleza de exaltação, de soberba, de orgulho. Como é difícil. Como é difícil você estar numa posição ministerial e aonde o diabo ele procura de todas as maneiras fazer com que você se exalte e se ensoberbeça. Não é verdade, pastor? O pastor ou o líder que fala que isso não é verdade, ele está mentindo. Um dos maiores pregadores do Evangelho, Billy Graham, que arrebatava multidões e multidões se convertiam, ele conhecia essa fragilidade humana. E ele contratou uma pessoa, pediu para uma pessoa do ministério dele, toda vez que ele acabasse de pregar nessas concentrações, viesse para ele e ele ia perguntar para essa pessoa: e aí, como que foi o culto? Como que foi a pregação desta vez? E aí
essa pessoa que foi contratada, ela diria da seguinte maneira: olha, Deus agiu, mas você precisa orar mais, você precisa se consagrar mais, você precisa deixar mais Deus usar a tua vida. Deus fez as coisas pela graça, pela misericórdia, não dependeu de você. Sempre trazendo uma palavra em que ele se sentisse pequeno, para que de maneira nenhuma, nunca, em momento nenhum, ele viesse se exaltar e achar que ele está fazendo a obra de Deus. E nós temos conhecimento de que homens de Deus, servos de Deus, grandes ministérios, caíram, porque um dia disseram: Deus precisa de mim, do meu ministério. Quando disseram isso, caíram. Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus, Ele faz. Se um não está aprovado, Ele levanta outro pequeno que não tem nada, Deus levanta e exalta. Então a glória, a honra e o louvor têm que ser dados somente a Deus. Amém? Então é algo que nós precisamos sempre nos colocar diante do Senhor, diminuir, para que Deus aumente cada vez mais e mais nas nossas vidas. E algumas coisas, alguns pensamentos que vêm. Hoje eu preguei e foi demais. Pensamentos que vêm na nossa mente. Olha, Deus operou, Deus curou, Deus fez milagres. E aí, se o pregador ou aquele que está sendo usado por Deus, eu fiz alguma coisa, começa o quê? A vaidade, começa a se ensoberbecer, se orgulhar. E essas cadeias, elas vão sendo fortalecidas na sua mente. E cada vez mais você começa a aparecer e Deus diminuir. E aí você pode pregar muito bem, você pode ser muito eloquente, mexer com o pessoal, mas, como o meu pastor dizia, lata vazia, só faz barulho, não tem nada de Deus. Então precisamos nos policiar e estarmos atentos a isso. E a palavra de Deus, ela nos diz, lá em 1 Coríntios 1,10: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento. Unidos o quê? No mesmo pensamento. No mesmo pensamento e no mesmo parecer. E 1 Coríntios 10, 24 diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do outro. Então são orientações da palavra de Deus que precisamos colocar em prática, tomar decisões corretas para que estas fortalezas sejam quebradas. Amém, igreja? Amém. E a última fortaleza, existem várias fortalezas, mas a última fortaleza que me veio na mente, que muitas vezes o diabo identifica, fortalezas na vida sexual. Fortalezas na vida sexual, fortalezas de promiscuidade. Muitas vezes você não está praticando a promiscuidade, mas você está pensando. Você vai alimentando a sua mente com esses pensamentos, e eles vão sendo edificados, e muitas vezes, dependendo da situação, você toma uma decisão errada em função daquilo que está na tua mente. Então, precisamos estar atentos nisso. Essas fortalezas, elas fazem com que você busque satisfação sexual da forma errada. Vamos ver alguns pensamentos. Não tem nada demais ver um filme pornográfico. Quem nunca viu? E é somente uma fantasia. Não vai fazer mal nenhum. Pensamentos que o diabo coloca na nossa mente e que nós aceitamos muitas vezes. Estes pensamentos que nos levam a tomar decisões erradas. E aí o diabo muitas vezes ele fala também:
Mas quanto ao sexo grupal, homossexualismo, zoofilia, pedofilia e outros, não tem nada de mais dar uma olhada, é apenas curiosidade. E é assim que começa. Dessa forma que você vai dando brecha, atrás de brecha, e a tua mente ela vai sendo edificada, fortalezas nesta área, e muitas vezes você toma decisões erradas em função dessas fortalezas que você permitiu que fossem edificadas na tua mente. O diabo não está te forçando em nada. Você que está tomando a decisão errada de permitir que esses pensamentos eles permaneçam na sua mente. E a verdade da palavra de Deus, ela nos declara lá em Romanos 6,14: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, meu querido, você não pode falar, olha, eu pequei porque eu não tive força. Eu pequei por causa disso, daquilo lá. A palavra de Deus diz que o pecado não vai ter domínio sobre você em qualquer área da tua vida, seja na área sexual, seja em qualquer área da tua vida. Não tem desculpa diante de Deus, porque Deus ele já te deu vitória contra o pecado, Deus ele já te deu vitória contra o mundo, Deus já te deu vitória contra o diabo, Deus já te deu vitória sobre todas as coisas lá na cruz do Calvário. Tudo que ele tinha que fazer por você, ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele já te fez um vencedor. Ele já declarou que Satanás, nosso adversário, é um derrotado. Então não há desculpa para dizer que eu não consigo, ou eu não consegui, ou arranjar alguma desculpa, porque Deus já nos deu a autoridade, Deus já nos deu a vitória. Depende de mim, depende de você vivermos esta vida cheia, plena do poder de Deus. Amém, igreja? Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para que o Senhor ele venha reinar nas nossas vidas, para que o Espírito de Deus ele tenha liberdade de fluir através das nossas vidas, e Deus seja glorificado, e o diabo seja envergonhado. Amém, igreja? É isso que Deus ele quer de mim, de você, é isso que Deus ele quer da igreja do Senhor, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia do poder de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu vou dar alguns passos básicos, que eu estou encerrando, alguns procedimentos básicos que nós devemos fazer em função de toda essa perturbação maligna que o inimigo coloca na nossa mente, que muitas vezes nós pensamos que são nossos pensamentos, mas que a maioria são pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12:2: não vos conformeis, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mulherada que faz bolo aqui, se você coloca a massa do bolo numa forma quadrada, como que o bolo vai sair? Vai sair triangular? Redondo? Como que vai sair? Quadrado. Se você colocar numa forma redonda, como vai sair? Quadrado? Redondo. Por que vai sair quadrado ou redondo? Porque a forma, ela tem aquele formato. E é isso que a palavra de Deus ela diz. Para que nós não venhamos fazer com que a nossa mente tome o formato deste mundo, a ideologia deste mundo, o pensamento deste mundo, mas que a nossa mente ela seja renovada, para que a nossa vida venha a ser transformada e o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Primeiro passo, pessoal, quando esses pensamentos vierem, primeira coisa, rejeita eles. Identifica, não pertencem a mim esses pensamentos, eu os rejeito. Vem o pensamento, já rejeita o pensamento, não concorda com o pensamento, porque muitas vezes vem um pensamento e você começa a fazer um filminho, você começa a imaginar, você vai dando continuidade. O diabo ele joga um pouquinho e você dá continuidade na historinha, na tua mente. Então, primeira coisa, vem os pensamentos, você já
rejeito aqueles pensamentos, já identifica que isso não bate com a palavra de Deus, eu rejeito esses pensamentos, não pertencem a mim. Segundo passo, quando vierem esses pensamentos, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus para combater esses pensamentos. Jesus, lá no deserto, ele usou a palavra de Deus contra aquilo que o diabo estava colocando para ele, mesmo usando a palavra de Deus de forma errada. Então use a palavra de Deus diante desses pensamentos. Terceiro passo, utilize o teu escudo da fé, se apropriando de quem você é em Cristo Jesus. Você é um vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Existem tantas promessas a teu respeito. Então, quando vier esses pensamentos, você começa a utilizar o escudo da fé, rejeitando e assim se apropriando das promessas de Deus. Destrua as fortalezas que já estão edificadas na tua mente. Comece a quebrá-las. Quando vier o pensamento que já foi edificado na tua mente, começa a quebrar esses pensamentos, começa a desfazer essas fortalezas na tua mente. Eu rejeito isso, eu não aceito isso. Começa a quebrar esses pensamentos na sua mente. Repreender, quinto passo, repreender todo demônio que esteja te oprimindo com esses pensamentos. Que o diabo ele não vai ficar parado, mas aquele demônio que está te perturbando, tira ele fora de batalha. É assim que o diabo ele faz. Ele quer tirar crente fora da batalha. Aquele demônio que está te perturbando, repreende ele, amarra ele na autoridade do nome de Jesus, expulsa, manda ele para o quinto inferno, para o fundo do abismo, para onde que ele nunca mais volte a te perturbar. Pode ser que venha outro lá, aí você vai fazer a mesma coisa, mas repreenda e resista a este demônio. E o último lugar, renova os seus pensamentos através da palavra de Deus. Amém, igreja? Está fácil? Não está fácil? Está fácil. Basta nós tomarmos algumas decisões em conformidade à palavra de Deus, para que nós desta maneira venhamos a viver uma vida vitoriosa no Senhor. Amém? Baixe sua cabeça. Fale com Deus neste momento. Fale com o Senhor neste momento. Aquilo que você precisa acertar com o Senhor, acerte agora, neste momento. É você, Deus. É você no particular com o teu Senhor. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que tomar uma posição, tome uma posição. Para que a tua vida ela seja transformada. Para que você seja uma outra pessoa. Uma pessoa em que o Senhor ele vai ser glorificado dia após dia. Nas tuas decisões, e nos teus pensamentos. O Senhor vai ser glorificado. Pai amado, queremos te louvar, queremos te glorificar pela tua palavra que foi ministrada e tua igreja, teu povo, seja despertado a viver uma vida que te glorifica, te exalta, para que o nosso adversário não tenha mais como nos influenciar a tomarmos decisões erradas, mas que sim, venhamos a te glorificar em tudo, nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, o Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus, renova a mente de cada um neste momento.
renova, faz uma obra de poder, de transformação, uma metanoia na vida de cada um, na mente de cada um, haja mudança de mente. Pensávamos de um jeito, agora vivemos a pensar de outra maneira, pensarmos conforme a Tua Palavra. Faz esta obra na vida de cada um dos Teus filhos, glorifica o Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Eu queria saber se tem alguém que precisa de oração para enfermidade. Tem alguém que está com algum problema de enfermidade, precisa de oração? Fique de pé. Mais alguém? Ninguém mais? Eu queria chamar minha esposa aqui para ela orar. Amor, vem para cá. Florzinha do meu coração. Eu ganhei ela. Eu falei que ela era a florzinha do meu coração. Quando eu falei isso para ela, ela se derreteu toda e falou: é ele. Bem, se tem mais alguém que precisa de oração por algum problema de enfermidade, ou conhece alguém que está passando por algum problema, fique de pé representando essa pessoa e ela vai estar orando e intercedendo neste momento. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Então, nesse momento, feche os olhos. Se você está enfermo, está representando alguém, coloque a mão no teu coração. E creia nessa palavra que foi ministrada nessa noite. A palavra do Senhor, a verdade. Toma posse, coloque na tua mente, porque a nossa mente é um campo de batalha. Começa tudo na nossa mente. Tu toma posse na mente, a tua vitória, a tua saúde, a tua cura. Não é palavra positiva, mas é no nome de Jesus que eu oro agora por essas vidas, pelas pessoas que estão representando alguém enfermo em casa. Em nome de Jesus de Nazaré, que todo mal, que toda enfermidade, seja, Deus, natural, ou seja maligna ou emocional, em nome de Jesus, eu repreendo na autoridade que o Senhor nos deu, que todo mal, que toda enfermidade, seja problema de dores das pernas, enxaqueca, problema cardíaco, problema de coluna, qual for o mal, em nome de Jesus, que saia da vida agora e toma posse da tua cura agora, em nome de Jesus. Seja qual for a enfermidade para o Senhor, câncer, gripe, seja o que for, o Senhor não tem tamanho ou isso ou aquilo. O poder de Deus, ele opera tanto com a gripe quanto com o câncer. Então toma posse. O problema que você tiver no ovário, no útero, aonde for, no seio, em nome de Jesus, que saia mal do nosso meio agora e vá para a profundeza do abismo do inferno, toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus de Nazaré. Recebe a tua cura, recebe a tua libertação agora. Toma posse e saia daqui crendo na sua cura e na sua saúde, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Toma posse da sua vitória. Mesmo que o diabo diga: imagina, você não foi curado, você vai continuar com esse mal. É mentira. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor nos cura. Então toma posse pela fé, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a igreja, agradeço ao pastor pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.